Olá, eu sou a professora doutora Juliana Severo, nutricionista pela Universidade Federal do Piauí, mestra e doutora em Alimentos e Nutrição pela UFP, e vou falar um pouquinho sobre interpretação de exames na síndrome metabólica. Bom, é importante que a gente entenda primeiro o conceito de síndrome metabólica, sendo que ela representa um transtorno que ele é complexo, que eleva o risco cardiovascular, né, um transtorno que ele representa um conjunto de fatores de risco cardiovascular, e usualmente ele está relacionado a uma deposição central de gordura e também ao achado de resistência à insulina. E é muito importante que a gente entenda a importância epidemiológica dessa situação que a gente chama de síndrome metabólica, porque ela consegue aumentar a mortalidade cardiovascular em até 2,5 vezes ou mais. Então, nós temos aqui alguns componentes que são mais aceitos para definir a questão da síndrome metabólica, segundo o comitê chamado NCEP-ATP3. Nós temos aqui alguns componentes, como a presença de obesidade abdominal por meio da circunferência abdominal, que é um marcador importante, onde nós temos valores aqui representados para homens e mulheres, valores de triacilgliceróis, HDL colesterol para homens e mulheres, pressão arterial e glicemia de jejum. E é importante a gente perceber que, então, os critérios para definir a síndrome metabólica, eles são laboratoriais, né? E critérios também da avaliação física, então eles vão representar aqui exames, por isso que é muito importante termos essa compreensão desses exames bioquímicos no contexto da síndrome metabólica. Ela vai se referir a esse conjunto de anormalidades que estão relacionados com o processo de obesidade abdominal ou central e a resistência à insulina. A gente consegue caracterizar a síndrome metabólica pela presença de pelo menos 3 desses 5 critérios clínicos, né, achados clínicos, que é a presença da circunferência da cintura elevada, triglicerídeos elevados, HDL reduzido, pressão arterial elevada e glicemia de jejum elevada. Os conceitos de síndrome metabólica, eles foram mudando ao longo do tempo, né? A primeira definição que nós temos foi de Hay em 1980, depois a gente teve uma definição pela OMS em 1998, mas um pouquinho depois, né, posteriormente, nós tivemos aqui uma definição do comitê NCEP-ATP, que é um estudo relacionado à questão do estudo do metabolismo do colesterol e como é que isso pode interferir ali no risco cardiovascular. Nós temos também a Federação Internacional de Diabetes e uma outra definição da Federação Internacional de Diabetes em parceria com alguns outros comitês, sendo aqui essa definição mais recente, essa de 2009. Bom, todas essas definições levam em consideração pelo menos aqueles 5 critérios e a definição da OMS leva ainda em consideração o critério da microalbuminuria. Mas nós vamos reter a nossa atenção nessas definições aqui que são mais aceitas, onde nós temos o parâmetro laboratorial da glicemia de jejum acima de 110 miligramas por decilitro, então isso é concordante em todos esses comitês. Nós temos também que a presença de diabetes mellitus diagnosticada ou a utilização de medicamentos para a hiperglicemia, né, na situação de pré-diabetes ou diabetes estabelecido, não vai excluir o diagnóstico de síndrome metabólica, ou seja, uma pessoa pode ter síndrome metabólica e diabetes mellitus ao mesmo tempo. Em relação ao perfil lipídico, nós temos que alguns levam em consideração a VDL aumentada, mas nós temos atualmente um principal ponto seria aqui os triacilgliceróis, triglicerídeos elevados acima de 150 miligramas por decilitro, né, acima ou igual. Ou também quando o paciente faz algum tratamento medicamentoso para hipertrigliceridemia. Nós temos também a presença, né, do HDL reduzido, é o HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres, ou a presença de algum tratamento medicamentoso para aumentar o HDL colesterol também vai ser considerado um critério para a síndrome metabólica. Nós temos também a presença de hipertensão, muitas vezes os parâmetros laboratoriais, né, que caracterizam a síndrome metabólica, eles já são parâmetros que consideram mais ou menos uma pré-hipertensão, não uma hipertensão exatamente estabelecida, sendo que o INSEP-ATP utiliza acima ou igual a pressão arterial sistólica de 130 milímetros de mercúrio ou uma pressão arterial diastólica acima ou igual a 85 milímetros de mercúrio. A IDF, em 2005 e 2009, também utiliza esses mesmos critérios.
E também é importante a gente lembrar que o tratamento com antihipertensivos não exclui a possibilidade de síndrome metabólica. Então, quando o paciente já tem uma hipertensão estabelecida e faz o tratamento medicamentoso, ele também pode ser encaixado aqui na síndrome metabólica, desde que tenha os outros 2 parâmetros no mínimo. Nós temos também aqui a presença de obesidade. O INSEP-ATP recomenda essa classificação por meio da circunferência da cintura, utilizando valores de ponto de corte acima de 102 centímetros para homens e acima de 88 centímetros para mulheres. Lá no IDF, nós temos também a utilização da circunferência da cintura, mas isso tem que ser feito de acordo com o grupo étnico a que o paciente pertence, e na presença de IMC acima de 30 kg por metro quadrado, essa obesidade central pode ser presumida e a circunferência da cintura ela não vai precisar ser mensurada. E no critério de 2009, nós temos aqui que a CC é levada pelas definições específicas de cada população do país. A OMS, em 1998, ainda cunhava aqui, para definir a síndrome metabólica, a presença de microalbuminúria, ou seja, a excreção aumentada de albumina pela urina. Bom, então é interessante que a gente possa entender um pouquinho como é que esse processo funciona, entrando aqui na prática clínica do nutricionista. Eu trouxe aqui um caso clínico, que é de uma paciente chamada LFB, de 34 anos, ela é uma paciente do sexo feminino, ela vem para a consulta com o objetivo de um tratamento nutricional direcionado à obesidade, ela já procurou um tratamento bariátrico, no entanto, esse tratamento não foi aprovado pelo plano de saúde, sendo considerado uma condição pré-existente. Então, quando é uma condição pré-existente, após ela ter feito o plano de saúde, o plano pode demorar até 2 anos para aprovar qualquer tratamento de maior complexidade, né, como o tratamento cirúrgico dela. Então, a paciente desistiu da cirurgia diante desses termos, e ela relata bastante comportamento de isolamento social e de baixa estima por causa do peso. Todo mundo sempre me olha quando eu saio na rua, por isso eu só vou ao supermercado, tenho vergonha de ir para a academia, dentre outras situações. É uma paciente que não fuma e também não faz uso de álcool de forma crônica. Bom, e aí como é que a gente vai entender um pouco do caso dessa paciente? Eu trouxe aqui os dados dela relativos às medidas antropométricas retiradas em consultório, então nós temos alguns dados básicos, que é o peso, a altura e a circunferência da cintura da nossa paciente. E para isso a gente vai tentar entender como é que essa obesidade central, que está presente aqui nessa paciente, como a gente pode ver, olhando aqui de forma superficial, mas como é que isso vai se relacionar com a síndrome metabólica. Então, é importante, primeiro, a gente considerar a circunferência da cintura, né, que é um dos parâmetros diagnósticos que a gente tem de classificação em relação à síndrome metabólica, então vai ser o nosso parâmetro aqui mais importante dentro desse contexto. Então, a síndrome metabólica, ela é caracterizada pelas definições, né, de cada grupo étnico. Aqui no Brasil, a gente utiliza esses pontos de corte aceitos pelo INSEP-ATP, seriam que aquelas pessoas que têm um risco aumentado substancialmente, ou seja, mulher com a circunferência da cintura acima ou igual a 88 e homem com essa circunferência da cintura acima ou igual a 102. Então, segundo esses parâmetros, nós percebemos que a nossa paciente tem 160, então ela está aqui nesse risco aumentado substancialmente, ela está bem acima do ponto de corte que nós teríamos aqui, dentro da população caucasiana. Então, não é suficiente para determinar a distribuição dessa gordura, a circunferência da cintura, apesar de ser um parâmetro bastante útil, ainda não é um parâmetro que consegue discriminar a distribuição da gordura corporal, e isso é importante que a gente entenda, porque nós vamos acabar vendo um pouco sobre o quanto que a circunferência abdominal, né, a obesidade abdominal central, principalmente aquela visceral, que está bastante acumulada, bastante relacionada com os nossos desfechos metabólicos, com o nosso risco cardiovascular aumentado em relação à circunferência, em relação à síndrome metabólica. Então, essa situação é mais característica da questão da relação, né, com o risco cardiovascular aumentado. Então, a gordura visceral que está mais associada. Então, a circunferência da cintura, ela não consegue estabelecer exatamente uma diferenciação entre essa gordura está localizada no parâmetro visceral e essa gordura está localizada mais de forma subcutânea. Então, nós temos aqui os parâmetros de definição da circunferência da cintura, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Dentro desses parâmetros, nós temos para diferentes populações, né, europeus, asiáticos e chineses, americanos e africanos utilizam essa mesma referência, japoneses utilizam aqui já uma referência um pouco menor, né? Vocês vão perceber aqui que os homens vão ser considerados
com circunferência da cintura aumentada quando eles estão acima de 85. Então, a gente percebe que existe uma variação grande aqui também em relação à etnia, ao grupo étnico a qual aquele paciente pertence. Além da circunferência da cintura, um parâmetro útil também pode ser o IMC, e ele é considerado ali por alguns dos nossos comitês, né, que definiam o corte para síndrome metabólica, como, por exemplo, pela IDF em 2005. Então, a gente vai lembrar que é importante também aqui avaliar nosso IMC. Apesar de que o índice de massa corpórea é um método que ele sofre, né, mais interferência do que a própria circunferência da cintura, então ele é um método mais hoje utilizado na questão de pesquisa para definição dos pacientes em grupos, mas quando a gente vai ver um indivíduo, avaliar um indivíduo, ele pode acabar sofrendo, tendo vários vieses, né, em relação a essa interpretação do IMC. A nova proposta da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e também da ABESO, que estuda a síndrome metabólica, retrata bastante essa questão da importância, né, de novos marcadores, porque o IMC, a circunferência da cintura, apesar de muito utilizados e ainda muito aplicáveis, eles são parâmetros muito limitados. Então, nós teríamos que ter realmente um melhor método, como, por exemplo, uma avaliação por DEXA, para discriminar essa gordura corporal de forma mais adequada, né, ultrassom, dentre outros métodos um pouco mais sofisticados. Mas isso acaba sendo bastante limitante para a nossa utilização na prática clínica. Nós temos aqui a relação entre o peso atual e a altura, né? Então, o IMC ele vai ser essa representação entre esses dois parâmetros, esse cálculo. Então, nós temos aqui 139 dividido por 1,60 m ao quadrado, né, que é a altura da nossa paciente, resultando no IMC de 54,2. Esse IMC de 54,2, ele está aqui dentro da obesidade classe 3, certo? Obesidade grave, que tem um risco de comorbidades muito grave. Então, o risco aqui de doença cardiovascular já fica muito elevado devido ao índice de massa corpórea dessa paciente, que está acima ou igual a 40. Então, como é que essa obesidade central vai influenciar, portanto, esse risco cardiovascular? Como é que ela vai se relacionar, então, com a síndrome metabólica? Por que que é um componente tão importante quando a gente vai falar sobre síndrome metabólica? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o tecido adiposo é um órgão endócrino. Apesar de ele ser muito mal falado, muitas vezes, ele é um órgão essencial e que foi um dos órgãos principais que permitiu a nossa sobrevivência ao longo do tempo, certo? Então, o fato do tecido adiposo ele conseguir proporcionar o armazenamento de gordura, de energia, e também um processo de isolamento térmico, foram características que permitiram nossa sobrevivência ao longo da pré-história e história. Nós temos também aqui que, além dessas funções clássicas, né, já ditas do tecido adiposo, nós temos outras funções muito importantes desse órgão. Então, o tecido adiposo ele é um órgão que ele é considerado endócrino porque ele produz e secreta várias substâncias que vão ter ação em outros órgãos do nosso organismo. Nós temos aqui, entre essas substâncias, o tecido adiposo ele vai auxiliar nesse controle do metabolismo energético e da ingestão de energia, por meio da secreção de algumas proteínas, de alguns hormônios, como a leptina, o neuropeptídeo Y, a interleucina 1 e seu antagonista de receptor de interleucina 1. Nós vamos ter que o tecido adiposo vai secretar substâncias que vão interferir no metabolismo lipídico, como a zinco-alfa-2-glicoproteína, a lipase de lipoproteína, a proteína transferidora de ésteres de colesterol, a polipoproteína E, os próprios ácidos graxos não esterificados, que são derivados aqui da quebra dos triacilgliceróis de armazenamento aqui no tecido adiposo, eles também interferem bastante no próprio metabolismo lipídico. E aqui algumas citocinas. Nós temos também os fatores de crescimento, como o fator de crescimento endotelial, né? Fator de crescimento endotelial aqui que está relacionado ao crescimento de novos vasos, ao processo de angiogênese, dentre outros fatores de crescimento, como o fator do transformador do crescimento beta, que também tem importante ação na regulação da imunidade, dentre outras situações. Nós temos os próprios fatores que também vão estimular a imunidade, né? Nós temos tanto os secretados pelo tecido adiposo, fatores pró, quanto fatores anti-inflamatórios, né? Os pró-inflamatórios são principalmente a interleucina 1, 6, a interleucina 8, a interleucina 18,
o fator quimiotático de monócitos, nós temos também o fator de necrose tumoral alfa, e nós temos entre os anti-inflamatórios o antagonista do receptor de interleucina 1, a interleucina 4 e a interleucina 10, né? Que são substâncias sinalizadoras do nosso sistema imunológico. E são secretados principalmente pelas células infiltradas no tecido adiposo, onde a gente tem lá macrófagos, linfócitos, então nós vamos ter essas células que estão naturalmente presentes no tecido adiposo. Nós temos também fatores que vão controlar a homeostase vascular e a pressão sanguínea, como o fator PAI-1 e o angiotensinogênio, também pode ser secretado pelo tecido adiposo. E nós temos também aqueles que vão alterar a homeostase glicídica e a sensibilidade à ação da insulina. Dentre esses fatores, nós temos a adiponectina, a resistina, a vispatina, o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 e o antagonista do receptor de interleucina 1. Então, quando a gente tem a situação de obesidade central, nós vamos ter que esses adipócitos, né, essas células do tecido adiposo, elas vão sofrer um processo que a gente chama de hipertrofia, né, o principal mecanismo pelo qual elas crescem. Quando eu tenho aumento do número de células, a gente fala de um processo de hiperplasia, mas aqui a gente vai se direcionar a um processo de hipertrofia desses adipócitos, ou seja, eu vou começar a ter mais triglicerídeos, né, vão aqui acabar sendo sintetizados, aumentando as gotículas lipídicas e causando um aumento do tamanho desses adipócitos. A gente vai ver aqui que esses adipócitos agora, nessa segunda situação, eles estão bem maiores. Então, esses adipócitos, eles além de secretarem todos aqueles fatores, seja no estado de um indivíduo magro, ou seja no estado de um indivíduo com obesidade, especificamente a central, e aqui a gente vai destacar a gordura visceral, que é aquela que vai estar localizada abaixo da parede abdominal, né, dos músculos do abdômen. Essa gordura, ela é tida como uma gordura mais metabolicamente ativa. Então, ela vai ter uma atividade bem maior. O que é que ela faz? Quando a gente tem esse aumento desses adipócitos hipertrofiados, nós vamos ter aqui algumas alterações no padrão de secreção desses hormônios pelo tecido adiposo. A gente vai ter uma alteração na secreção de leptina, que controla lá a homeostase energética também, e a regulação de fome e apetite. A leptina, ela vai aumentar. A resistina, outra proteína que está associada com a resistência à insulina, também vai aumentar. Aquelas citocinas com atividade mais pró-inflamatória também vão ter um aumento de sua secreção. Nós vamos ter, a partir daí, uma redução da secreção de adiponectina, que é uma proteína que está relacionada à sensibilidade à ação da insulina. E nós vamos ter também maior ativação desses receptores aqui, aos quais nós chamamos de receptores Toll-like. Esses receptores Toll-like, eles estão muito associados a um processo inflamatório. Então, o que vai acontecer aqui é um aumento da inflamação e um aumento da liberação também de ácidos graxos. O tecido adiposo, quanto maior ele fica, mais ele vai aumentando uma atividade que a gente chama de atividade lipolítica. Então, agora a gente vai ter muita lipólise, né? A gente, além de ter muita lipogênese, que é o mecanismo pelo qual a gente vai aumentando os depósitos de triglicerídeos, a gente vai ter a síntese desses triacilgliceróis, ao mesmo tempo a gente também tem muita quebra, né, para gerar essa dinâmica do tecido adiposo, onde ele vai ter muito mais gordura para se depositar e ele vai quebrando também para liberar espaço para nova gordura. Então, aqui nós temos essa atividade lipolítica bastante aumentada. Então, nesse contexto aqui, começam a vir mais células. Vocês vão lembrar que eu disse para vocês que o tecido adiposo ele já contém naturalmente células do nosso sistema imunológico. Então, cada vez mais nós vamos ter células do sistema imunológico migrando aqui para dentro dessa situação do tecido adiposo. Então, essas células do sistema imunológico, principalmente os macrófagos, e, nesse caso, os macrófagos eles vão adquirindo uma capacidade mais pró-inflamatória, né? Eles têm um processo que a gente chama de polarização de macrófagos. Então, eles passam do tipo M2 para o tipo M1, que são mais pró-inflamatórios. Então, nós vamos ter esse processo de polarização dos macrófagos e mais lipólise. Esses ácidos graxos excessivamente liberados no tecido adiposo, eles vão comprometer a cascata de sinalização de insulina e, ao mesmo tempo, eles também vão se direcionar aqui ao fígado. Então, lá no fígado, eles vão se depositar mais, a gente vai ter mais síntese de triacilgliceróis e, a partir daí, nós vamos ter aqui uma situação que a gente chama de doença gordurosa hepática não alcoólica.
Então, aqui a gente vai ter muita deposição desses triglicerídeos, né, desses ácidos graxos, eles vão chegar e vão participar da síntese de triacilgliceróis. Além dessa deposição aumentada, a gente vai ter também uma secreção aumentada da VLDL colesterol, e a partir daí, aumento também da formação de partículas de LDL colesterol. Então, aqui a gente vai ter uma relação significante com o processo de aterogênese, né, formação daquelas placas de ateroma, porque eu vou ter muita LDL colesterol circulante, associado a um processo de resistência à insulina, induzido por essas várias substâncias que foram secretadas no tecido adiposo, além desses ácidos graxos não esterificados ou ácidos graxos livres, que também vão comprometer a sinalização desse hormônio. Então, para que a gente possa fechar aqui esse quebra-cabeça, além de todo esse processo, esse aumento do processo inflamatório também vai levar a um aumento da síntese de espécies reativas de oxigênio, as quais estão relacionadas a um processo que a gente chama de estresse oxidativo. Então, está acontecendo toda essa parafernália de coisa aqui no tecido adiposo, que vai afetar todos os órgãos. Então, a gente vai ter uma sobrecarga metabólica. A gente vai ter aqui essas alterações, aumento dos processos inflamatórios, aumento dessa sobrecarga do fígado, e aqui a gente vai ter várias descompensações que vão ser estabelecidas e que vão aumentar esse risco cardiovascular. Bom, e eu falei para vocês que a localização da gordura vai ser muito importante nesse processo. Então, aqui nós temos duas situações. Uma situação de obesidade subcutânea, então vocês vão perceber aqui que a gente tem essa gordura, ela vai ficar mais próxima da pele, né? Ela não vai ficar depositada lá na cavidade abdominal. Então, nós vamos ter aqui essa ausência de gordura ectópica, ou seja, a gordura que fica depositada dentro dos órgãos. Nós vamos ter um padrão de um tecido adiposo mais saudável. Então, sem gordura ectópica, a gente vai ter menos deposição de gordura muscular, menos deposição de gordura no epicárdio, menos deposição de gordura no fígado. E a função hepática, ela se mantém normal. E aqui a gente vai ter um perfil metabólico normal e a ausência de critérios para a síndrome metabólica. Numa situação de obesidade visceral, onde eu tenho um tecido adiposo mais disfuncional, nós vamos ter um metabolismo de ácidos graxos alterados, a liberação de adipocinas lá pelo tecido adiposo alterada, nós vamos ter essa gordura aqui em toda essa cavidade abdominal. Nós vamos ter um aumento da deposição de gordura nos órgãos, então nós vamos ter aqui aumento da gordura intramuscular, a gordura no epicárdio, levando a sobrecarga do epicárdio, e um aumento da gordura do fígado, com alteração dessa função hepática, né? Isso vai prejudicar bastante a função dos hepatócitos. E aí nós vamos ter um perfil metabólico alterado e a presença de critérios para a síndrome metabólica. Bom, então a gente vai relembrar aqui nosso caso clínico. A paciente, ela tem 34 anos, ela também é não tabagista, então a gente vai lembrar desses dois fatores aqui para a gente avaliar os riscos dessa paciente. Então, é uma paciente com obesidade grau 3, a circunferência da cintura ela vai indicar risco aumentado substancialmente para complicações cardiometabólicas, né? Então, ela já tem o primeiro critério da síndrome metabólica, que a gente viu que era a obesidade, presença de obesidade central, né? Ou abdominal, pela circunferência da cintura. Então, qual a conduta que eu tenho que seguir se a gente verificar só até esse ponto? Então, é recomendada a perda de peso dessa paciente, sendo que uma perda de 5 a 10% já está associada a muitas mudanças no perfil metabólico e pode ser extremamente benéfica essa paciente, não necessitando eu chegar, né, mirar logo de cara no IMC dentro da eutrofia, até por considerar o peso muito aumentado dessa paciente, né, o IMC muito aumentado da nossa paciente. Então, aqui nós temos a proposta ainda, né, voltando um pouco sobre essa questão da nova proposta da ABESO e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. É importante, eles trazem uma proposta de classificação da obesidade no histórico, em relação ao histórico de peso. É importante que depois vocês leiam essa proposta, que ela é muito interessante. E dentro desse documento, eles falam sobre essas perdas, né, de peso de 5 a 10%, sendo que até mesmo a perda de 3% do peso já ocorre em benefícios metabólicos, entre eles a melhora na fertilidade, nos níveis de glicose e a suscetibilidade a doenças infecciosas, como a própria Covid-19. Uma perda de 5% vai estar relacionada a melhoras em marcadores metabólicos, como o HDL colesterol, a depressão, dores nas articulações e as funções sexuais.
Uma perda de 7% está relacionada a um menor risco de diabetes, enquanto que uma perda de 10% está associada a efeitos ali, redução desse processo de esteatose, né, deposição de gordura ali no fígado e efeitos cardiovasculares. Uma perda de 11% está relacionada a uma menor deposição de gordura intraabdominal e dentro dos órgãos, né, ectópica. Está bastante relacionado aqui à melhora nessa síndrome metabólica. Então, quando a gente vai falar de síndrome metabólica, é importante, então, a gente destacar a questão do risco cardiovascular. Bom, então, para que a gente possa entender um pouco dos exames laboratoriais, eu trouxe aqui alguns valores encontrados para os exames da nossa paciente. Ela apresenta um colesterol total de 216 miligramas por decilitro, um HDL colesterol de 40 miligramas por decilitro, um HDL colesterol de 144, VLDL colesterol de 31,6, triglicerídeos de 158, pressão arterial dela está em 130 por 85, a glicemia dela de jejum 127 miligramas por decilitro, e a hemoglobina glicada de 6,5% e um exame de insulina de 25. Bom, quando a gente fala dessa relação da síndrome metabólica e risco cardiovascular, é importante entender sobre esses achados fisiopatológicos, como a obesidade, essa resistência à ação da insulina e essa tolerância à glicose diminuída, ou seja, a glicose ela não consegue entrar ali no tecido adiposo, no músculo esquelético, que são os tecidos que dependem da insulina, né, dependem do hormônio insulina para poder absorver a glicose. Nós temos ali um achado de dislipidemia, nós temos um achado também de hipertensão, e aqui nós vamos ter mudanças sistêmicas, efeitos adversos aqui moleculares em relação a essa questão desses achados fisiopatológicos. Então, aqui a obesidade vai contribuir com o aumento daquelas substâncias que a gente chama de adipocitocinas, que são aquelas substâncias que a gente mencionou anteriormente, que são secretadas pelo tecido adiposo. Nós temos aqui o aumento do tônus simpático, aumento da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse sistema renina-angiotensina-aldosterona está intrinsecamente relacionado com a nossa regulação da pressão arterial. E nós temos também um aumento do estresse inflamatório sistêmico causado por todas essas situações. Isso vai levar a consequências cardiovasculares importantes, como aumento da frequência cardíaca, aumento do volume sanguíneo, aumento da resistência vascular, aumento do débito cardíaco, do metabolismo do miocárdio, levando a disfunção microvasculares, a disfunções cardíacas, a disfunções ateroscleróticas, doença aterosclerótica, calcificação vascular, aumento, né, do infarto do miocárdio, hipertrofia concêntrica e também falência cardíaca. Bom, para que a gente possa agora diferenciar o que é que acontece nos diferentes processos, trouxe esse slide para mostrar para vocês melhor como é que ocorre essa situação entre um tecido saudável, né, um tecido adiposo de um paciente saudável, um tecido adiposo de um paciente com obesidade e aqui as repercussões clínicas da presença de doença cardiovascular sem obesidade, sem a presença de obesidade. Então, aqui no indivíduo saudável, nós vamos ter lá no tecido adiposo esses macrófagos, na maioria do tipo M2, que são mais anti-inflamatórios, nós vamos ter também linfócitos T regulatórios, nós vamos ter aqui os adipócitos no tamanho adequado, né, no tamanho normal, e aqui nós vamos ter uma secreção maior de alguns fatores, entre eles a adiponectina, que vai ser protetora ali na sensibilidade, melhorar a sensibilidade à ação da insulina. Essas substâncias, elas têm um efeito vasoprotetor, também vão estimular a sinalização de uma enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial, que é produtora do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é relevante para o processo de relaxamento dos vasos, né, vasodilatação, e nós vamos ter um efeito anti-inflamatório. E aqui nós temos uma regulação aqui desse vaso, né? A gente percebe que a luz do vaso é bem maior e a gente vai ter menor resistência vascular. Um processo de doença cardiovascular sem a presença de obesidade, nós temos aqui tanto macrófagos do tipo M1 como M2, então a gente vai ter tanto macrófagos anti quanto pró-inflamatórios, células T
helper e outras células T que vão causar uma mudança nesse fenótipo do tecido adiposo, aumentar essa produção de citocinas, aumentar o reservatório de células inflamatórias e aumentar a liberação de citocinas com essa característica pró-inflamatória, aumentando a disfunção vascular e o remodelamento, né, desses vasos. Então, a gente está percebendo aqui uma luz menor, e aqui a gente tem uma luz de vaso menor, a gente vai ter maior resistência vascular. Nós vamos ter aqui, na presença de obesidade, uma situação parecida, mas agora nós temos células do tecido adiposo aqui hipertrofiadas, muita presença de macrófagos do tipo M1, células T helper 17, células T tipo 1. Então, nós vamos ter aqui o aumento também de leptina associada a todos esses outros fatores, como expressão de espécie reativa de oxigênio, né, geração de espécie reativa de oxigênio, resistina, redução da adiponectina, aumento do processo inflamatório, que também vai levar à disfunção vascular e o remodelamento vascular. Esses achados aqui vão contribuir ainda mais para piorar esse fenótipo em relação à doença cardiovascular. Bom, e o que acontece também em relação à questão dos lipídios, do metabolismo lipídico, que a gente tem também aqui na situação de obesidade. Nós vamos ter as frações lipídicas ricas em ApoB, elas vão acabar sendo mais secretadas, e nós vamos ter aqui um aumento desse risco cardiovascular associado. Então, essas frações ricas em ApoB são representadas justamente pela VLDL e a LDL colesterol. A gente comentou um pouco que quando a gente tem o processo ali de obesidade, principalmente relacionado à gordura visceral, a gente vai ter mais quebra, né? Mais o processo de lipólise. Essa lipólise aumentada vai levar à liberação de mais ácidos graxos não esterificados, que a gente também chama mais corriqueiramente de ácidos graxos livres, né? São o mesmo conceito. Então, esses ácidos graxos livres ou não esterificados vão chegar bem mais lá no fígado. Então, a gente vai ter um aumento da síntese de triglicerídeos e nós vamos ter também um aumento da incorporação de colesterol a essa lipoproteína, que a gente chama de apoproteína B, né? As lipoproteínas ricas em ApoB, que é uma apoproteína, que é principalmente a VLDL colesterol. Então, nós vamos ter um aumento dessa incorporação de colesterol e um aumento dessa incorporação de triglicerídeos a essas moléculas de ApoB. Então, nós vamos ter aqui esse aumento da secreção de VLDL colesterol. Quando essa VLDL colesterol chega na circulação, os triglicerídeos vão ser removidos por uma proteína que a gente chama de lipase de lipoproteína. E a gente vai ter a formação de uma partícula remanescente e também, né, ela ainda tem essa incorporação de ApoB. Quando a maioria desses triglicerídeos são removidos dessa partícula de VLDL remanescente, nós vamos ter agora uma ApoB mais densa, nós vamos ter a formação de uma lipoproteína chamada LDL colesterol, que é uma lipoproteína de baixa densidade. Nós temos aqui muito baixa densidade, a molécula vai tendo a remoção de triglicerídeos, e nós vamos ter agora uma molécula com uma maior densidade, mas ainda de baixa densidade, né, que é a molécula de LDL colesterol. Então, a conversão dessa VLDL para LDL colesterol ocorre em apenas 6 horas, né? Então, essa LDL ela fica mais tempo na circulação do que a molécula de VLDL. A LDL ela passa no total mais ou menos 48 horas na circulação. Então, uma molécula de ApoB ela passa 90% da vida dela, né, do seu ciclo de vida, como uma partícula de LDL colesterol, incorporada uma partícula de LDL colesterol. O que é que acontece? Quando a LDL colesterol chega nos vasos, ele vai levar, né, entregar esse colesterol, quer dizer, para células, né, onde está sendo necessário. Então, aqui, nesse ciclo de 48 horas, o LDL ele pode acabar, né, sendo agregado às paredes arteriais, quando nós temos em excesso e quando nós temos proteínas muito pequenas, que elas podem atravessar essa barreira endotelial. Então, vocês vão perceber que a molécula de VLDL é maior, a gente vai ter uma molécula remanescente que é um pouco menor, e a molécula de LDL colesterol ela é ainda menor em diâmetro. Como ela é ainda menor em diâmetro, ela é menor do que 70 nanômetros, então ela consegue atravessar essa barreira endotelial, né, aqui nas artérias. Então, quando ela consegue consegue atravessar, nós vamos ter aqui
que ela muitas vezes vai formar uma placa aterosclerótica. Como é que essa formação dessa placa ocorre? E como é que essa LDL também se agrega? Então, muito mais facilmente se agrega quando a gente tem a oxidação dessa molécula, ou seja, quando a gente tem muitas espécies reativas de oxigênio circulantes, que a gente viu que acontece lá na situação de síndrome metabólica, muito provavelmente derivada daquele excesso de produção lá no tecido adiposo, né? Aquele estresse inflamatório. Bom, então aqui nós temos as células endoteliais, nós temos 3 túnicas aqui nas artérias, que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Então, o que é que vai ocorrer? Aqui na túnica, essas moléculas de LDL, elas conseguem atravessar a barreira endotelial e aí elas vão se depositar aqui na túnica íntima. Na túnica íntima, nós vamos ter uma atividade considerável de macrófagos. Esses monócitos, eles vão migrar para esse local, já que aqui as células dendríticas reconheceram que essa molécula de LDL colesterol ela não deveria estar aqui, então a gente vai ter um recrutamento de monócitos para o local. Esses monócitos, eles vão entrar aqui, diferenciar-se em macrófagos, e esses macrófagos, eles vão tentar defender as nossas células, né? Quando esses macrófagos tentam defender, a ação deles é englobar essas partículas. Então, eles vão formar o que a gente chama de células espumosas, porque eles vão fagocitar esses lipídios, e a gente vai formar essas células espumosas porque ele não vai conseguir propriamente matar um LDL colesterol. Então, aqui nesse processo, a gente vai formando essas células espumosas, o colesterol ele vai se agregando e formando cristais de colesterol. Nós vamos ter corpos apoptóticos, porque eles vão tentar, né, matar essas moléculas. A gente vai tendo essa deposição do que a gente chama de corpos apoptóticos, e a gente, ao mesmo tempo, vai ter a migração de células musculares lisas da camada média para a túnica íntima das artérias. Então, essas células musculares lisas, elas vão migrar aqui para a nossa túnica íntima. Quando a gente tem essa migração, nós vamos começar a formar uma estrutura aqui de placa. Nós vamos ter aqui colágeno, né, se incorporando, as células musculares lisas, remodelando aqui essa túnica íntima das artérias. Nós vamos ter a deposição aqui, a formação de um centro lipídico. Esse centro lipídico vai conter esses corpos apoptóticos, essas células espumosas, esses cristais de colesterol. E ao redor desse centro lipídico, nós vamos ter essas células aqui musculares lisas, a deposição de colágeno, e nós vamos ter, né, essa estrutura fibrosa, formação de estrutura fibrosa, e a agregação de plaquetas que vão ser chamadas para o local para fazer o processo de coagulação. Elas vão formar uma capa fibrosa, e a gente vai ter a formação dessa agregação por meio, e isso vai levar à formação de um que a gente chama de trombo, né? Essa agregação plaquetária. Então, a gente vai ter um remodelamento aqui desse vaso, um remodelamento que muitas vezes ocorre de forma negativa, atrapalhando a luz do vaso. E nós vamos ter também essa agregação plaquetária e a formação desse trombo, que muitas vezes pode sofrer uma desagregação, né, descolar dessa parede do vaso, e então entupir, né, outro vaso de menor calibre, então causar interrupção do fluxo de oxigênio, que vai levar a um evento cardiovascular. Então, esse processo ocorre quando a gente tem o aumento, né, desses parâmetros metabólicos, dessas lipoproteínas ricas em ApoB. Além desse processo que ocorre, nós vamos ter, ali na síndrome metabólica, não só, muitas vezes, um aumento de triglicerídeos e também um aumento da VLDL colesterol formada, né, que a gente consegue calcular a partir dos triglicerídeos e da LDL colesterol, causando os eventos cardiovasculares, mas nós temos, muitas vezes, uma redução do HDL colesterol. Isso traz consequências muito negativas, porque essas proteínas lipoproteínas de alta densidade, elas têm uma função básica de fazer o transporte reverso do colesterol, ou seja, levar esse colesterol que estava nos tecidos periféricos para o fígado, para que ele possa ser metabolizado, né? E ele possa ser excretado por meio ali da vesícula biliar, e também a gente ter essa eliminação pelo intestino, na forma das fezes, quanto a HDL colesterol ela vai ter várias funções protetoras. Essas funções protetoras incluem a proteção da própria parede das células endoteliais, então elas vão inibir a adesão de monócitos, elas vão inibir a agregação de plaquetas, tendo uma função anti-inflamatória e uma função anticoagulante.
quanto ela também vai diminuir essa ativação no processo de apoptose, que vai causar a morte dessas células aqui do vaso, tornando esse vaso mais permeável para as moléculas de HDL, então, de LDL. Então, a HDL ela vai também contribuir com essa função anti-apoptótica. Nós vamos ter também uma função antioxidante, inibindo que essa LDL seja oxidada, então ela consegue diminuir essa oxidação da LDL. E essa função antioxidante vai ser muito importante, porque quando a gente tem essa LDL na forma oxidada, nós vamos ter mais facilidade dessa agregação nos vasos. Então, considerando isso, é importante também que a HDL colesterol esteja no nível ótimo, no nível melhorado, né, no nível aumentado, para que a gente possa ter uma redução desse risco cardiovascular. Então, outros marcadores também que poderiam ser úteis seria o tamanho e densidade das partículas de LDL, então partículas mais densas e de menor tamanho vão acabar atravessando, né, as partículas que a gente chama small dense LDL, ou partículas pequenas e densas de LDL, elas vão atravessar muito mais facilmente aquela barreira endotelial. Então, elas vão conseguir se agregar mais facilmente aos vasos, né, a nossa túnica íntima lá no vaso. A determinação da polipoproteína B, algumas mutações na polipoproteína B também têm levado ao aumento do risco cardiovascular e ao aumento dessa deposição de gordura. E nós temos também a determinação da própria insulina, que a gente viu que está bastante associada a esse risco cardiovascular. E isso ainda é um desafio. A gente vai ver um pouquinho para a gente comentar um pouco sobre essa questão dos lipídios, da insulina e do perfil glicídico. Então, aqui isso tudo vai levar ao aumento do risco cardiovascular. Então, a gente vai lembrar dos nossos valores encontrados de exames para a nossa paciente, né, que eu já dei anteriormente, e agora a gente vai avaliar o risco cardiovascular. Então, a pontuação de risco cardiovascular mais aceita atualmente é a pontuação do score de risco global, que foi baseada num estudo muito antigo que a gente chama de Framingham. Esse estudo de Framingham, ele foi feito na perspectiva de pontuar para a gente avaliar o risco cardiovascular, determinação do risco dessa paciente de sofrer um evento cardiovascular em 10 anos. Essa pontuação ela vai levar em risco vários fatores, mas para que a gente possa atribuir os pontos por risco global, nós vamos levar em consideração principalmente a idade da nossa paciente, o HDL colesterol, o colesterol total, a pressão arterial dessa paciente, a utilização de fumo, né, presença de tabagismo e a presença ou não de diabetes. Bom, nós temos acesso aqui aos nossos exames da nossa paciente e a gente olhando aqui por cima, a gente pode dizer, né, estamos afirmando aqui que essa paciente ela tem já um diabetes. Ela ainda não está com diabetes diagnosticado, a gente não pode diagnosticar, mas a gente vai considerar aqui para esse caso clínico. Então, nós temos uma paciente que tem idade entre 30 e 34 anos, né? Ela apresenta 34 anos de idade. Ela tem um HDL colesterol que está entre 35 e 44, então ela tem um HDL colesterol de 40. Ela tem um colesterol total que está aqui, dentro do 200 a 239. Ela tem uma pressão arterial sistólica entre 130 a 139 e ela não trata, né? Ela não faz uso de antihipertensivos. Então, a gente vai utilizar esse parâmetro daqui. Esse parâmetro aqui era só se ela fizesse tratamento com antihipertensivos e a gente utilizar ao invés desse. Ela é uma paciente que não fuma e é uma paciente que tem diabetes diagnosticada que a gente está considerando aqui por via do nosso caso clínico. Então, quando a gente faz o somatório, nós vamos somar aqui 0 mais 1 mais 3 mais 1 mais 0 mais 4. Então, ela fez nesse somatório total de pontos que a gente considerou aqui, uma pontuação de 9. Quando a gente soma esses pontos e a gente vê que esse resultado dá 9, nós vamos levar aqui para essa outra tabela que estima esse risco global. Então, se ela fez 9 pontos, ela tem 5,3% de risco de ter um acidente cardiovascular ou um outro evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, a gente vai levar para essa outra tabela e, sabendo que ela tem esse risco de 5,3, nós vamos classificar o risco dela em baixo, intermediário, alto ou muito alto. Então, nós percebemos aqui que ela tem um score de risco global de 5 a 10%, é uma paciente de sexo feminino, então ela está classificada como paciente de risco intermediário.
A desvantagem desse score é que ele pode subestimar o risco em pacientes jovens, né? Se fosse um paciente aqui com 40 anos, a gente já teria um score de risco muito maior para essa paciente. A partir disso é que nós vamos interpretar, de fato, os valores dos exames bioquímicos. Então, nós sabemos do valor de colesterol dela, que está 211, se eu não me engano, 216, e nós vamos ter aqui a avaliação para os parâmetros com jejum e sem jejum. Então, a categoria para o com jejum e sem jejum seria desejável. Essa paciente, ela apresenta, então, esse colesterol total dela acima dos 190, então ela está com colesterol total aumentado. Ela deve chegar nessa meta aqui de abaixo de 190 miligramas por decilitro. Em relação ao HDL colesterol, o recomendado é que na presença do jejum, esse colesterol HDL esteja acima de 40, e ela está bem em cima do 40, então ela está aqui ainda não está no desejado, então nós temos que aumentar esse HDL colesterol dela. Os triglicerídeos, eles devem estar abaixo de 150, ela está com 158, então ela também não está dentro do parâmetro desejado. Então, nós temos que também trabalhar para reduzir esses triacilgliceróis desse paciente. Em relação ao LDL colesterol, nós percebemos que é uma paciente que está com LDL colesterol de 144, então ela tem um risco intermediário, a gente vai avaliar segundo essa categoria de risco. Paciente com risco intermediário deve estar aqui com o LDL colesterol abaixo de 100. Então, nossa paciente apresenta 144, ela está acima dos valores de recomendação. E o colesterol não HDL é uma outra forma, né, de obtenção desse parâmetro, principalmente quando a fórmula que a gente usa tradicionalmente não pode ser aplicada, que é uma fórmula que considera os triacilgliceróis, que eu vou já mostrar para vocês. Então, aqui nós temos esse risco intermediário, ela deve se manter abaixo de 130. Considerando esses fatores, ela deve reduzir esse perfil lipídico entre 30% a 50%, tendo a meta de LDL colesterol abaixo de 100 e de colesterol não HDL abaixo de 130. Como é que a gente faz essa interpretação, portanto? Então, nós temos um colesterol total de 216, significa um valor elevado, deve ser mantido abaixo de 190. Ela tem o HDL colesterol de 140 por decilitro, então ela não está dentro do parâmetro desejável, tem que aumentar, né, esse valor de HDL colesterol. Nós temos aqui um LDL colesterol de 144,4, um valor elevado, manter abaixo de 100. Ela tem um VLDL colesterol de 31,6, a gente não tem um valor de referência específico para VLDL colesterol, mas nós temos para os triglicerídeos, que é 158 miligramas por decilitro, ela também está com valor elevado, deve ser mantida abaixo de 150. O VLDL colesterol, ele é uma fórmula, né? Ele é um cálculo que é obtido a partir do valor de triglicerídeos dividido por 5, por isso ele não tem exatamente o valor de referência. Então, aqui nossa paciente, a gente tem, ao dividir 158 por 5, 31,6 miligramas por decilitro. E o LDL colesterol, na maioria das vezes, ele também é uma determinação que ela é calculada. Então, a gente vai fazer aqui, ele vai ser resultado do colesterol total, menos o HDL colesterol, menos o triglicerídeo dividido por 5, que seria a fração VLDL. Então, aqui nós temos o valor de LDL colesterol, ele é obtido geralmente por cálculo. Ele também pode ser feito por uma determinação direta, mas isso é menos comum na prática clínica. Quando a gente está olhando o exame, é importante ver como foi feita a determinação. Se foi pelo cálculo, a fórmula de Martin e Prydewald, né? A gente tem aqui essa fórmula de Prydewald, essa aqui, triglicerídeo por 5, ou se foi feita a determinação direta, né? Pelo método bioquímico disponível. É importante não comparar um LDL colesterol que foi obtido por determinação direta com LDL colesterol que foi obtido por determinação indireta. Então, aqui nós temos essa importância, né, de sempre se olhar. Quando o triglicerídeo ele é maior que 400, essa fórmula aqui ela não se aplica. Então, não é possível determinar o LDL colesterol. Então, a gente determina colesterol não HDL nessa situação, que vai representar colesterol total menos HDL colesterol. Então, vai medir todo o colesterol que não é HDL. Então, nós vamos ter aqui que o nosso colesterol não HDL da nossa paciente é 176 miligramas por decilitro, que está acima, né, da nossa recomendação, que seria abaixo de 130. Bom, então quando a gente fala de tratamento das epidemias, nós percebemos que é um paciente que está com triglicerídeo ali
elevado, né, num valor ali limítrofe, e nós temos também uma paciente que tem um LDL colesterol acima da meta e presença de comorbidades. Então, nossa recomendação seria perda de peso. Em relação ao LDL colesterol, essa perda tem que ser de 5 a 10%. Nós temos também que manter, né, a recomendação de carboidratos dentro da nossa faixa de recomendação, redução dos açúcares de adição, redução, adequação do consumo de proteínas na dieta, adequação do consumo de gorduras, excluir da dieta ácidos graxos trans, reduzir o consumo de ácidos graxos saturados, limitando até 7% dentro dessa situação. Ácidos graxos monoinsaturados devem compor 15% ou até 20% do VET nessa situação, os poliinsaturados de 5% até 20% do VET, dependendo da manipulação que você for fazer. E nós temos também recomendações aqui para EPA e DHA, pode ser consumido em 0,5 a 1 grama, né, por dia, para melhorar essa situação aqui dos triglicerídeos circulantes. As fibras devem ser consumidas pelo menos 25 gramas, sendo pelo menos 6 gramas de fibras solúveis. Bom, nós temos também alguns outros estudos que mostram algumas intervenções para a redução desse LDL colesterol por meio da dieta. Entre eles, nós temos aqui a própria dieta, né, alguma restrição calórica, fibras dietéticas, esteróis de plantas, consumo de castanhas, consumo de proteínas da noze, ou da soja, que podem também reduzir, né, ter um efeito redutor desse LDL colesterol. Bom, e agora a gente vai avaliar um pouco sobre a pressão arterial da nossa paciente e depois sobre os parâmetros glicídicos. A pressão arterial da nossa paciente, ela está em 130 por 85, então ela está sendo considerada no estágio de pré-hipertensão. Então é importante fazer essas medidas anualmente, fazer esse monitoramento, verificar se seria necessário um tratamento, né, com antihipertensivos, que aí seria feito pelo médico da nossa paciente. Então ela está nessa situação de pré-hipertensão. Como é que essa situação pode influenciar o risco cardiovascular e como é que vai influenciar o critério de síndrome metabólica da nossa paciente? Então, até agora a gente já viu que ela está com triglicerídeo alterado, que ela está com HDL colesterol reduzido para o nosso valor de referência, nosso ponto de corte da síndrome metabólica, considerando que é uma mulher. Também está com obesidade central e ela ainda tem alguns achados aqui correspondentes à pré-hipertensão. A hipertensão, né, essas alterações na pressão arterial, elas vão contribuir para uma desregulação do sistema nervoso simpático e também uma desregulação aqui dos mecanismos renais de controle da pressão arterial. Então, nessa situação, o rim ele vai aumentar a liberação de renina, que vai contribuir para a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema renina-angiotensina-aldosterona vai ser representado aqui pelo aumento dessa liberação de renina, que vai converter mais o angiotensinogênio em angiotensina 1. Então, aqui a gente vai ter essa primeira etapa. Essa renina, ela é um hormônio, mas ela também é uma enzima, então ela vai converter, vai catalisar essa conversão. A angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2 por meio da ação de outra enzima, que é a ECA, né, enzima conversora da angiotensina, que vai ser muito secretada pelos pulmões e também ali pelo tecido adiposo e outros órgãos que vão contribuir para essa secreção. Então, a ECA vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai promover um aumento, né, dessa retenção de sódio por meio da aldosterona, e a gente vai ter também aumento dessa absorção. Então, nós vamos ter alteração do fluxo sanguíneo renal, isso vai levar à ativação desse sistema nervoso simpático pelos nervos aferentes. O sistema nervoso simpático ele vai estimular uma hipertrofia cardíaca e o estímulo ao débito cardíaco aumentado, e também vai estimular nos vasos resistência vascular, remodelamento vascular, hipertrofia do músculo liso. Nós vamos ter, então, alterações vasculares, centrais, um desbalanço do sistema nervoso autônomo e também a disfunção renal. Tudo isso influenciando aqui, portanto, um risco cardiovascular. E principalmente acidentes vasculares encefálicos do tipo hemorrágicos, né, pelo aumento da pressão nos vasos. Então, nós temos aqui uma paciente que corresponde aos critérios de pré-hipertensão. Nós temos aqui algumas condutas, né, que podem ser seguidas pelo nutricionista, e principalmente limitar a ingestão de sódio. Ela deve ser limitada a 2 gramas por dia, que corresponde a 5 gramas de sal de cozinha por dia na população em geral, mas principalmente nos hipertensos. É importante também que o nutricionista não passe uma limitação exagerada dessa ingestão de sódio, porque isso poderia ativar mais
o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então essa recomendação de soja ela deve ser mantida dentro dos valores de referência. Aumentar a ingestão de potássio também consegue ter um efeito redutor na pressão arterial, aumentar a ingestão de vitamina C, a suplementação com 500 miligramas por dia tem sido relacionada a uma redução de pontos de pressão arterial. Lembrar que a vitamina C, né, o excesso de suplementação, ele não é bom, principalmente para homens, que pode aumentar o risco de cálculos renais, então manter essa suplementação entre 200 a 500 miligramas por dia poderia ser interessante, ou aumentar o consumo da vitamina, que é muito facilmente encontrada em frutas como a acerola, que é mais que suficiente para atingir a recomendação de vitamina C diária, frutas como laranjas, uma goiaba, mamão, nós temos aí várias opções para o consumo desse paciente. Peptídeos bioativos, o alho também está associado à redução da pressão arterial, o ômega 3, né? Nós temos nitratos orgânicos, a soja, chocolate amargo, linhaças, fibras dietéticas que podem contribuir com essa redução da pressão arterial e a redução do peso corporal e do consumo alcoólico. Bom, em relação à resistência à insulina, como é que isso vai influenciar o risco cardiovascular na nossa paciente? Como é que isso está relacionado à questão da síndrome metabólica? Então, lembrando que até agora, nossa paciente ela corresponde aos critérios de obesidade central, colesterol aumentado, né? Então, a gente vai lembrar que do critério da síndrome, a gente vai ter o HDL colesterol, e ela está correspondendo, e os triglicerídeos também, que ela está acima da nossa recomendação. Também apresenta pressão arterial dentro dos critérios de síndrome metabólica. Então, até agora, a gente já percebeu que a paciente, ela cumpriu mais de 3 critérios. Então, já está com 4 critérios aqui de síndrome metabólica, a gente já podendo aqui constatar a presença da síndrome nessa paciente. Então, nós temos aqui a glicemia, a hemoglobina glicada e a insulina ainda para que a gente possa discutir. Bom, como é que essa insulina vai influenciar de fato esse risco cardiovascular? A insulina ela consegue influenciar muito o metabolismo de ácidos graxos não esterificados. A insulina ela tem ações antilipolíticas e um dos tecidos que mais responde às ações da insulina é o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo ele é um tecido que ele armazena, que ele consegue que a glicose entre lá dentro, estimulado pelas ações, né, pela ação hormonal da insulina no seu receptor. Então, a insulina chega lá e estimula essa captação de glicose. Mas, além disso, a insulina tem outras ações. Ela consegue estimular um processo de lipogênese e ela consegue inibir um processo que a gente chama de lipólise, ou seja, ela vai diminuir essa quebra de ácidos graxos. Então, a insulina, quando está na situação de resistência lá no tecido adiposo, ela vai ter um comprometimento das ações antilipolíticas. Essas ações antilipolíticas gerariam menos NEFA, né, ou ácidos graxos não esterificados, que está em inglês. Bom, esses ácidos graxos não esterificados, quando secretados de forma aumentada, na situação de obesidade central e visceral, eles vão contribuir para o aumento aqui dessa dessa esterificação entre acilgliceróis, que vão contribuir para um aumento do exporte de lipídios, contribuindo para o aumento da secreção de VLDL e, portanto, da formação lá do LDL colesterol. Então, aqui a gente vai ter toda essa relação desse risco cardiovascular aumentado. E, além disso, os hormônios contrarregulatórios, que também vão estar desbalanceados como resultado dessas alterações metabólicas, vão contribuir para o aumento maior desse exporte de lipídios. Outro processo que a insulina está envolvida é que ela tem ações endoteliais importantes. Ela promove um processo de vasodilatação. Então, quando ela chega lá no tecido endotelial, ela também tem seus receptores. Lá no tecido endotelial, ela vai fazer um outro processo, estimular a função dessa enzima aqui, chamada oxinitricosintase endotelial, via o substrato do receptor de insulina. A insulina, ela chega, se liga aqui no seu receptor, o receptor dela está lá na membrana da célula endotelial. Ele, quando ativado, vai estimular esse substrato aqui, que a gente chama substrato do receptor de insulina, que vai ativar uma cascata de enzimas, entre elas a AKT, que vai contribuir para a ativação dessa outra enzima, que chama oxinitricosintase endotelial. A oxinitricosintase endotelial, ela catalisa a conversão da L-arginina em óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem uma importante ação vasodilatadora, então ele vai garantir
a entrega da insulina aos tecidos periféricos, porque a partir dessa vasodilatação eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo. Então, a insulina vai ter ação protetora endotelial por meio da geração de óxido nítrico. Então, o que é de fato resistência à ação da insulina? A insulina ela apresenta esse seu receptor, né, o receptor de insulina. Esse receptor de insulina, como eu falei para vocês, ele ativa vários substratos, ele é um receptor que a gente chama de transmembrana. Então, quando a insulina se liga, a gente vai ter ativação dos substratos e a gente vai ter aqui a captação de glicose, porque nós vamos estimular uma cascata de sinalização, de transdução de sinal, e a gente vai ter a abertura dessas vesículas transportadoras, que a gente chama de GLUT4. Ela se transloca até a membrana da célula e ela vai abrir, né, permitindo com que a glicose entre de fato dentro da célula. Tanto para que a glicose possa fazer o seu metabolismo próprio, né, a glicólise também vai ser estimulada pela insulina, nós vamos ter também a insulina ainda estimulando a oxonitricosintase, que vai levar à proteção das artérias. Quando eu tenho resistência, é um comprometimento dessa transdução desse sinal. Então, nós vamos ter das ações biológicas mediadas pela insulina em resposta à estimulação do seu receptor. Então, a insulina ela vai se ligar aqui, o receptor ele vai perdendo também a afinidade, a gente vai ter a ligação da insulina, só que a insulina não vai conseguir ter sua resposta de forma adequada. Então, o que é que vai acontecer? Essa parte aqui dessa cascata, ela não vai acontecer, eu não vou ter translocação de GLUT4, eu não vou ter produção de óxido nítrico, eu não vou ter aqui proteção endotelial, mas eu vou ter uma grande ativação de outra via estimulada pela insulina, que é a via das MAP quinases. Isso vai levar a uma inflamação, proliferação celular e aterosclerose. Então, nós temos aqui esse comprometimento dessa sinalização quando ocorre, né, quando o nosso pâncreas acaba aumentando, né, a secreção de insulina para estimular mais essa captação. Só que chega um momento que o pâncreas ele já não consegue mais manter essa homeostase, não consegue compensar essa resistência à ação da insulina no receptor. Então, nessa situação, a gente tem o diabetes mellitus propriamente dito. Então, nós vamos ter aqui, ao longo do tempo, entre a situação de pré-diabetes até diabetes, um aumento do risco de complicações micro e macrovasculares, que vão corresponder aqui com a redução da função das células beta-pancreáticas e com o aumento da resistência à insulina, em vários anos antes e após o diagnóstico. Aqui nós temos os exames que nós utilizamos atualmente para o diagnóstico do diabetes mellitus tipo 2 e do pré-diabetes. Entre esses exames, nós temos a glicemia de jejum, a glicemia após o teste de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Então, para que a gente possa fazer o ponto de corte do nosso síndrome metabólica, a gente utiliza atualmente apenas a glicemia de jejum acima de 110, que corresponde já ao que é um critério de pré-diabetes mellitus e diabetes mellitus. No entanto, a glicemia, ela é um exame que ele tem várias interferências clínicas, né? Então, a glicemia é um exame muito lábil que pode mudar de forma muito rápida. E essas mudanças podem ocorrer também em resposta aqui a várias alterações, né, no nosso organismo. Entre elas, por exemplo, câncer de ovário está associado a alterações na glicemia, próprio diabetes, né, pancreatite, presença de psoríase e outras doenças que nós temos aqui em comparação com controles saudáveis. Então, nós temos aqui que é um exame que pode ter várias interferências laboratoriais. Então, é importante sempre, para interpretar melhor esses resultados, solicitar outros exames complementares para um diagnóstico de diabetes mellitus propriamente dito, ou de pré-diabetes. Entre esses exames, nós temos a hemoglobina glicada, que vai nos refletir o quanto que essa hemácia, né, essa hemoglobina presente nas hemácias, que carrega o oxigênio, vai sofrer de glicação com essas moléculas de glicose. A hemoglobina glicada vai refletir o quanto que essa proteína aqui que carrega oxigênio, que tem lá aquele grupamento M, foi danificada pela presença excessiva de glicose nos vasos. Então, aqui nós vamos ter que essa hemoglobina glicada vai ser um exame útil porque ela consegue refletir um saldo médio da glicemia pregressa. Então, ela consegue refletir até 4 meses antes, tendo maior interferência do mês anterior e 25% do mês anterior, do último mês, e 25% entre os 3 a 4 meses pregressos. Então, nós temos aqui, entre os testes, essas diferenças entre os testes utilizados para avaliar o controle glicêmico. A glicemia ela vai mostrar o nível glicêmico instantâneo no momento do teste, mostrando um saldo atual.
E a hemoglobina glicada vai mostrar essa média pregressa dos últimos 2 a 4 meses, trazendo aqui um saldo médio. A hemoglobina glicada, ela vai trazer esse saldo médio, como eu falei, então a gente consegue prever uma glicemia média estimada nos últimos 4 meses. Então, significa que um paciente que tem uma hemoglobina glicada de 6%, ele tem uma glicemia média estimada de 126, não, variando de 100 a 152, o que já corresponde aqui com nossos critérios de diabetes mellitus tipo 2 e já passa, né, do critério aqui da síndrome metabólica. A insulina é outro exame que pode ser utilizado na avaliação do controle glicêmico, só que a insulina é um exame de muito difícil padronização. A gente ainda sofre com ensaios que possam padronizar essa determinação da insulina. Ela vai ser o hormônio propriamente dito que é secretado lá pelo nosso pâncreas, na forma de pré-proinsulina, depois convertida a pré-insulina, depois convertida a insulina após a liberação desse peptídeo C. O valor de referência que a gente tem mais aceito é abaixo de 20 microunidades por ml, mas essa unidade de expressão até tem entrado em desuso. E a insulina ela pode ser útil na avaliação desse cálculo, que é o HOMA-IR, é o Homeostasis Model Assessment, que ele leva em consideração a insulinemia, a glicemia, dividido por um fator de correção, que seria 405. Então, ele avalia essa relação, isso é importante para determinar o HOMA-IR, que essas amostras tenham sido coletadas no mesmo momento, a partir do mesmo sangue, para que a gente tenha maior confiabilidade. E quando a gente faz esse cálculo e ele apresenta um resultado maior que 2,71, a gente considera a resistência à ação da insulina. Então, 2,71, esse ponto de corte foi definido pela população, para a população brasileira, pelos estudos de Gelonese et al., que foi feito em adultos e idosos. Então, para a população brasileira, o nosso valor de ponto de corte seria 2,71. Então, pacientes que apresentam esse valor maior que 2,71 são pacientes que podem ser considerados resistentes à ação da insulina. Mas, como a gente já discutiu, existem muitas limitações nesses métodos. Então, a gente faz esse índice aqui a partir de 25 vezes 127, que é a glicemia da nossa paciente, né? Ela apresentava insulina de 25, uma glicemia de 127, e agora a gente tem aqui que ela apresenta esse HOMA-IR de 7,83. Então, aqui nós podemos verificar que ela é um paciente que está apresentando resistência à ação da insulina. Então, quando a gente termina aqui, para a gente concluir o nosso estudo de caso clínico, nós percebemos que é uma paciente que ela está com uma glicemia alterada também, compatíveis com sintomas de diabetes estabelecido. É importante avaliar sinais e sintomas para um diagnóstico correto pelo profissional da medicina. Hemoglobina glicada maior que 6,5%, compatível com diabetes estabelecido. A insulina está elevada. E o HOMA-IR, né, após a gente fazer o cálculo, é indicativo de resistência à ação da insulina. Bom, quando a gente fala, voltando aqui para a situação da síndrome metabólica, a gente tem algumas metas nesse tratamento. Então, as metas, elas estão associadas ao controle glicêmico, ao perfil lipídico, pressão arterial e o peso corporal, que são todos aqueles componentes da síndrome. Então, por esses diferentes aspectos, a gente já percebeu, né, que é um paciente que também corresponde à síndrome metabólica, mas um critério aqui que é a glicemia. Ela deve manter a glicemia plasmática dela abaixo de 110, glicemia pós-prandial, né, que é após o teste de tolerância à glicose, abaixo de 140, a hemoglobina glicosilada abaixo do limite superior do método, então, que a gente considera aqui como pré-diabetes, a gente poderia estabelecer essa meta, que seria abaixo de 5,7, para que ela tivesse o melhor controle, ou no valor inferior do diabetes, para representar o melhor controle. O colesterol dela deve ser mantido abaixo de 200, o HDL colesterol acima de 45, o LDL colesterol abaixo de 100, triglicerídeos abaixo de 150, pressão arterial menor que 130 por 85 e o peso corporal promover uma perda de peso sustentada de 5 a 10%. E como desafios, para finalizar nossa aula, é muito difícil ainda definir biomarcadores metabólicos e da distribuição de gordura para melhor definição e triagem desses pacientes com síndrome metabólica, considerando essas diversas variações de população e etnia, e de novos marcadores que possam ser mais assertivos para o risco cardiovascular e controle glicêmico, para ajudar nesse diagnóstico de síndrome metabólica e, com certeza, no correto tratamento e acompanhamento desses pacientes.